No vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e vou te mostrar qual a melhor regra de transição que a gente tem hoje. A regra que vai fazer você se aposentar ganhando mais. Então vamos lá. Então aqui eu trouxe para vocês todas as aposentadorias que a gente tem disponível hoje. E hoje em específico eu vou falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a número 7 aqui que tá pintado de azul. E eu gravei um vídeo falando um pouquinho a respeito dessas demais aposentadorias. Eu vou deixar aqui disponível para vocês assistirem. Então, os requisitos iniciais para essa aposentadoria por tempo de contribuição são idade mínima e tempo de contribuição. A idade mínima ela vai variar de acordo com a regra de transição, que a gente vai verificar mais à frente. E o tempo de contribuição ele precisa ser de 30 anos para a mulher e de 35 anos para o homem, tudo bem? Então aqui eu trouxe as regras de transição dessa aposentadoria por tempo de contribuição. Então se você é mulher e você já tem 30 anos de tempo de contribuição ou está se aproximando desse período, provavelmente a aposentadoria por tempo de contribuição vai ser a aposentadoria que melhor te atende, e aí dentro disso a gente precisa verificar qual vai ser a melhor regra de transição para você, tá bom? Então a gente tem a regra de transição da idade mínima progressiva, tem a regra de transição por pontos, o pedágio de 100% e o pedágio de 50%. Então, a princípio, a regra de transição da idade mínima progressiva, se você é mulher, você precisa ter no mínimo 58 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. O tempo de contribuição ele vai ser comum para todas essas regras, é o tempo mínimo, tá bom? Você pode ter mais, mas no mínimo precisa ser 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Na idade mínima progressiva, a idade mínima para a mulher vai ser de 58 anos, para o homem vai ser de 63. Logo em seguida, a gente tem aqui a regra de transição por pontos. A idade mínima, eu coloquei aqui que não existe idade mínima, no entanto, a gente precisa identificar o seguinte. Tanto o homem quanto a mulher, eles precisam atingir uma pontuação mínima. Essa pontuação mínima, você vai somar a sua idade com o seu tempo de contribuição. Então, por mais que eu coloquei aqui que a mulher e o homem não têm uma idade mínima, mas, por exemplo, para que a mulher consiga se aposentar por essa regra de pontos, ela precisa ter pelo menos 60 anos de idade se ela só tiver 30 anos de contribuição. Então, quanto mais tempo de contribuição a mulher tiver, menos idade ela precisa ter. Quanto menos tempo de contribuição ela tiver, mais idade ela precisa ter. Lembrando que ela precisa ter sempre, no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição. E a mulher precisa somar 90 pontos. Já o homem precisa ter 35 anos de tempo de contribuição e precisa somar, a idade e o tempo de contribuição, ele precisa chegar, no mínimo, a 100 pontos. Então, eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, a gente tem a Mariana, que a Mariana hoje tem 59 anos de idade e 31 anos de tempo de contribuição. Somando a idade e o tempo de contribuição, a Mariana precisa ter, no mínimo, os 90 pontos. Aqui é a soma de 59 mais 31, a gente chega nos 90 pontos, então a Mariana vai conseguir se aposentar por essa regra dos pontos. Então, aqui logo em seguida eu trouxe para vocês o exemplo da Fernanda, A Fernanda ela tem 58 anos de idade, 30 anos de tempo de contribuição, e a soma da idade e tempo de contribuição dá 88 pontos. Com 88 pontos, ela não consegue se aposentar por essa regra. Então, aqui já é uma regra que, de cara, assim, vai ser descartada, tudo bem? Ela precisa atingir, no mínimo, os 90 pontos, por mais que aqui ela tenha cumprido o requisito mínimo, que é ter 30 anos de tempo de contribuição. Agora a gente vai ver aqui as outras duas regras de transição. Então, primeiro a gente viu a regra de transição da idade mínima progressiva, onde a mulher precisa ter 58 anos de idade, o homem 63, e ambos precisam ter o tempo mínimo de 30 para a mulher e 35 para o homem. A segunda regra que a gente viu
foi a regra dos pontos, que a mulher precisa somar 90 pontos, contando idade e tempo de contribuição, e o homem precisa somar 100 pontos. Agora, por fim, a gente vai para a regra do pedágio de 100% e do pedágio de 50%. Então, a gente vai para a regra do pedágio de 100%, onde a mulher precisa ter 57 anos de idade e o homem 60. A mulher precisa ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35. E, além disso, precisa cumprir o pedágio de 100%, que a gente vai ver a seguir como que funciona exatamente. Então, vamos a um exemplo prático para vocês entenderem como que funciona essa regra, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês o exemplo da Carla. A Carla, ela tem 57 anos de idade, então o primeiro requisito, que é da idade, ela cumpre. E em 13/11/2019, né, ela tinha 28 anos de tempo de contribuição. Então, a ideia dessa regra do pedágio de 100% é que você cumpra o dobro do tempo que faltava lá em 11/2019. Então, a Carla estava com 28 anos de tempo de contribuição. Ela precisa de, no mínimo, 30 anos. Então, em 11/2019, faltavam 2 anos. Significa que a Carla precisa trabalhar por 4 anos. O tempo que faltava, ela vai precisar dobrar. Então, se faltava só 1 ano para ela completar 30 anos, então ela vai precisar trabalhar por mais 2. É sempre a ideia de o dobro, tá bom? Então, lá em 11/2019, a Carla tinha 28 anos. Então, quando que ela vai atingir os 30 anos de tempo de contribuição? Em 11/2021. Quando que ela vai atingir, né, a regra do pedágio de 100%? Em 11/2023. Então, agora, no ano de 2023, é que ela vai conseguir se aposentar por essa regra do pedágio de 100%. Então, só para recapitular, em 11/2019, ela tinha 28 anos de tempo de contribuição. Então, ela precisou trabalhar por mais 2 anos para atingir a regra mínima, que é ter os 30 anos de tempo de contribuição. Atingiu a regra mínima, que foi em 11/2021, agora ela precisa compensar mais 2 anos, que é exatamente o dobro do tempo que faltava lá em 11/2019. Então, completando os 30 anos de tempo de contribuição, ela vai precisar trabalhar por mais 2 anos para cumprir o pedágio de 100%, que ela vai atingir exatamente em 11/2023. Então, aqui com essa regra, a gente vê que ao invés dela conseguir se aposentar com 30 anos de tempo de contribuição, ela vai ter que esperar chegar aos 32 anos de tempo de contribuição, que é quando ela efetivamente cumpre essa regra. Essa é a melhor regra de transição que a gente tem hoje dentro da aposentadoria por tempo de contribuição. Isso porque essa regra é a única que te permite se aposentar com 100% do valor da sua média salarial. Enquanto todas as demais regras de transição que a gente viu aqui te permite se aposentar começando com 60%, essa aqui já te entrega 100% da sua média salarial. Então, se você tiver que optar por qualquer uma das regras, se você for considerar a questão financeira, essa é a regra que você tem que escolher. Então, por fim, a gente chega aqui na regra do pedágio de 50%. A regra do pedágio de 50%, ela realmente não tem idade mínima, tá? Você só precisa cumprir aí o requisito do tempo mínimo de contribuição, mais cumprir o pedágio de 50%. Então, como que funciona o pedágio de 50%? Você precisa verificar quanto tempo de contribuição você tinha lá em 11/2019. Você precisaria ter, no mínimo, se mulher, 28 anos de tempo de contribuição. Se homem, 33. Se você é mulher e você não tinha 28, você tinha 27, por exemplo, você já não se enquadra nessa regra, tá bom? Então, vamos enumerar aqui para vocês não se perderem e entender como que funciona. A primeira regra você precisa, lá em 11/2019, ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição. A segunda regra você precisa atingir os 30 anos de tempo de contribuição, que é a regra mínima do tempo de contribuição que você precisa. A terceira regra verifica quanto tempo faltava lá em 11/2019 para você chegar nos 30 anos, e aí com esse número você precisa cumprir 50% desse tempo.
Então, nesse caso dessa pessoa que tinha 28 anos de tempo de contribuição em 11 de 2019, faltavam 2 anos para ela chegar nos 30. Então, ela precisa cumprir 50% de 2 anos. Quanto que é 50% de 2 anos? É 1 ano. Então, quando ela chegar nos 30 anos, ela vai precisar trabalhar por mais 1 ano para que ela se enquadre nessa regra, tá bom? É uma regra bem simples, eu espero que vocês tenham compreendido. E agora eu vou passar para vocês qual vai ser o valor da aposentadoria de vocês, dependendo da regra que você escolher. E aqui eu vou te mostrar, eu já dei um spoiler, mas eu vou te mostrar qual a melhor regra, a que paga mais. Então, como que vai funcionar o cálculo dessas regras, tá bom? Então, para essa regra da idade mínima progressiva por pontos e pedágio de 50%, a regra vai ser a mesma e funciona da seguinte forma. Você vai pegar a sua média salarial, então, tudo que você recebeu até hoje vai fazer a média. Se a sua média for R$3.000, por exemplo, você vai receber 60% desses R$3.000. E aí, para cada ano que passar de 15 anos de tempo de contribuição para a mulher, por exemplo, você vai ter um acréscimo de 2%. Então, como a gente está falando que nessas regras a mulher ela precisa ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição, então a gente vai ter um acréscimo de 15 anos a mais e, consequentemente, como a gente tem 2% a cada ano, a gente vai ter um acréscimo de 30%. Significa dizer que quem for se aposentar por essas regras aqui vai ter um salário de mais ou menos 90% da sua média salarial. Então, 90% de R$3.000, a gente chega no valor de 2.700. E aí a gente chega efetivamente na regra do pedágio de 100%, que é a regra que melhor paga. Por quê? Aqui eu mostrei para vocês que você vai se aposentar com 60% da sua média, mais 2% para cada ano que passar de 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 20% para o homem. Então, para você chegar em 100% desse valor, você precisa trabalhar por muito tempo. No entanto, a regra do pedágio de 100%, você já vai conseguir se aposentar com 100% da sua média salarial. Então, essa de fato é a melhor regra, não existe discussão em relação a isso. No entanto, você precisa verificar qual vai ser a melhor aposentadoria para você, qual vai ser a melhor regra de transição, a que paga mais, a que você consegue se aposentar antes. São muitas regras que precisam ser verificadas para que você consiga se aposentar da maneira correta, né? Levando em consideração que você quer se aposentar antes, o quanto antes, né? E com o melhor valor possível. Então, por isso que é importante você sempre procurar um advogado, fazer um planejamento de aposentadoria, para que você, quando for se aposentar, de fato consiga obter o melhor benefício. Muitas vezes, e é muitas vezes mesmo, tá? Chega aqui no escritório pessoas que falam, eu já tô dentro da regra, né? Quero me aposentar. E aí eu aconselho a pessoa a fazer um planejamento. E aí, quando eu vou fazer o planejamento, eu verifico, se você esperar 6 meses, você vai conseguir se aposentar, sei lá, com 400, 500 reais a mais. E aí cabe a pessoa decidir, você quer se aposentar agora ou você quer esperar 6 meses e garantir 300, 400 reais a mais pro resto da sua vida. Então é muito importante você fazer o planejamento de aposentadoria para que, de fato, você tenha uma terceira idade com o melhor benefício. Não é justo que você pague a vida toda INSS e quando você for se aposentar, você caia nas graças do INSS de maneira negativa. Porque por mais que ele tenha o dever de te entregar o melhor benefício, não é isso que a gente vê na prática, tá? Na prática a gente vê que ele concede ali de qualquer jeito. Então, por mais que eu forneça todas as informações que vocês precisam para, de repente, vocês mesmos requererem um benefício, procura um profissional. Para você não ter uma dor de cabeça depois que você já estiver recebendo o benefício, porque aí vai ser bem mais difícil, complexo e demorado, tá bom? Deixo aqui os meus contatos. Por favor, deixa like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente seguir aqui trazendo essas informações para vocês.